Queridos irmãos e irmãs, graça e paz, saudações em Cristo nosso Senhor. Nós mais uma vez estamos aqui no YouTube para irmos à palavra, estudarmos a Escritura, nos preparando para o momento de oração em família. Nós hoje vamos estudar, dar um passo a mais no estudo da mordomia da palavra de Deus. Mas antes de nós cantarmos e estudarmos efetivamente a palavra, eu gostaria de dar aqui uma palavra de agradecimento e também de esclarecimento. Os irmãos sempre me veem aqui e nós temos essa função, não é? Cabe a mim pregar e conduzir a igreja no estudo da palavra, mas existem irmãos que estão trabalhando também nos bastidores. E desde o isolamento, desde quando o isolamento começou, isso tem acontecido, mas não aparecem esses nomes, né? Eu quero aqui mencionar alguns nomes que estão constantemente trabalhando para que isso chegue à sua casa, para que isso te alcance, né? Nosso irmão presbítero Danilo, a quem as gravações são remetidas, que cuida das transmissões também, e ele é quem coloca as legendas, esse quadro da Betel, enfim, a nossa gratidão. Nosso irmão presbítero Deco também, presbítero André, que nos auxilia nas gravações dos cultos semanalmente, não é? Aí o nosso muito obrigado. Existem outros irmãos que estiveram também presentes há poucos dias, quando nós pudemos, pela graça de Deus, trocar a placa de vídeo, melhorando um pouco aí a qualidade da imagem, né? Nosso irmão Leandro, nosso irmão Denis, o próprio Rafa, o meu filho, o nosso muito obrigado, nossa gratidão a Deus, que Deus os recompense. Por que eu estou falando isso? Primeiro, para evidenciar e expressar a nossa gratidão. E para esclarecer, irmãos, que a minha parte é uma, mas não é tudo, né? A minha parte é pregar, elaborar a liturgia, quando estamos tratando do culto de domingo. A minha parte é escolher os hinos do coral, Melodias de Vitória, escolher os hinos do Grupo Emanuel. Aliás, cabe também uma palavra aqui de gratidão à nossa irmã Suzana, porque ela fez uma seleção das melhores filmagens do coral e do Emanuel, né? Então é isso que nós temos utilizado. E a cada semana eu seleciono dentre essas melhores filmagens hinos que cabem ali na mensagem do dia, e isso eu creio tem abençoado, né, os irmãos ao ouvirmos os nossos grupos Coral e Emanuel. Então essa é a minha palavra de gratidão. Nós temos zelado, irmãos, por transmitirmos, por fazer chegar a palavra de Deus até você com excelência. Somos falhos, temos limitações até técnicas, mas estamos buscando melhorar nisso para a glória do Senhor e a expansão do seu reino. Muito bem, ditas estas coisas, eu gostaria de convidar você a cantarmos juntos sobre a palavra de Deus. O assunto é a mordomia da palavra de Deus. E há um hino no nosso inário, hino 351, intitulado Belas Palavras de Vida, que vem muito a calhar, está encaixado aqui no tema que já estamos estudando desde o último estudo, a última devocional, e vamos estudar hoje também. Cante comigo. Hino 351, Belas Palavras de Deus. Quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida.
vida. Vamos subir o tom? Eu creio que ficou baixo. Segunda estrofe. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, belas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Amém. Muito bem, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 versículos da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda a Timóteo. Nós vamos ler no capítulo 3, apenas os versos 16 e 17. 2 Timóteo 3, capítulo 3, versos 16 e 17. Um texto tão conhecido, um texto tão instrutivo da Escritura, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A mordomia da palavra de Deus. Ontem nós estudamos sobre isso, irmãos. Vimos que a palavra de Deus para o seu povo tem o valor de um verdadeiro tesouro, e nós devemos ser bons mordomos disso, bons mordomos dos princípios contidos aqui no que nós chamamos de Bíblia, a palavra do Senhor, a Escritura sagrada. E vimos, irmãos, que nós não podemos fazer pouco caso disso. Nós devemos administrar com fidelidade aquilo que Deus nos confiou. As sagradas letras, como vimos anteriormente, não é? Sagradas letras que podem nos tornar sábios. Para quê? Sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E hoje eu gostaria de estender as nossas considerações e falar um pouco mais sobre sabedoria para a salvação, a partir da palavra de Deus, e também, irmãos, um pouco mais sobre submissão à palavra de Deus. A Escritura que nós lemos nos torna, diz que ela nos torna sábios para a salvação, primeiro, por causa da sua procedência. Olha o que nós lemos, né? Paulo, o apóstolo, ensina que toda a Escritura é inspirada por Deus. E nós devemos entender corretamente o que isso significa. A expressão empregada pelo apóstolo aqui deixa claro que a palavra de Deus procede do Senhor. A Escritura vem do alto, é como o ar que sai da sua boca. Deus, podemos dizer assim, Deus assoprou. Esta é uma das mais importantes expressões do Novo Testamento, da doutrina da inspiração divina da Escritura. A Bíblia foi como que soprada pelo Espírito de Deus. Não é algo nem de perto semelhante à psicografia, não é? Que falam do Chico Xavier. Não tem nada a ver com isso. É Deus,
usando seus servos que eram falhos, mas preservando-os de erro e conservando a própria bagagem de cada um deles para que eles escrevessem, registrassem apenas e tão somente aquilo que o próprio Deus queria que fosse registrado. E nós lemos sobre isso, irmãos, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 21, que diz que nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus é a fonte, Deus é o autor final da Escritura. Embora, como disse, escrita por autores humanos, a Escritura mantém o pleno peso da autoridade de Deus. Eu creio, irmãos, que nós precisamos resgatar esse entendimento, resgatar essa convicção. Pense comigo, por que tantas vezes nós escutamos o que a Bíblia diz, mas nós não lhe damos ouvidos? Por que tantas vezes somos expostos, não é, a mensagens bíblicas, ao estudo bíblico, mas não fazemos o que a Bíblia, a Escritura, a palavra de Deus diz para fazermos? É que nós, muitas vezes, a tratamos como se fosse palavra de qualquer um, como uma palavra ou mais uma palavra humana, que merece destaque aqui e ali, mas nada mais do que isso. Talvez, irmãos, o nosso problema, o nosso grande problema esteja justamente nisso. Não olhamos, não enxergamos e não tratamos da Escritura Sagrada como de fato ela é palavra do Senhor para nós. A palavra, não uma palavra humana, mas a palavra do Senhor Todo-Poderoso. Isso exige de nós, então, confissão. Isso exige de nós profundo arrependimento. Senão, não seremos, com certeza, bons mordomos, fiéis mordomos da Escritura. Então, irmãos, essa palavra que pode nos tornar sábios para a salvação, essa palavra é importante para nós por causa da sua procedência, não é? Ela é inspirada por Deus, toda ela. A segunda razão, porque isso é tão importante nas considerações da mordomia, da administração da palavra de Deus na nossa vida, ela nos torna sábios por causa da sua utilidade, por causa do seu propósito. A Bíblia diz, lemos isso agora, que ela é útil para o ensino, para o ensino. E não há outra fonte de informação quanto a tudo o que nós precisamos saber e fazer para viver de modo que agrade a Deus. E quando falamos de uma vida que vive agradando a Deus, nós estamos falando da vida encaixada com o propósito da vida, né? Nós fomos criados, diz a Escritura, para isso. E quando vivemos contrariando isso, nós vivemos uma vida muito aquém da vida projetada por Deus para mim e para você. Viver agradando a Deus com o foco na glória de Cristo é viver o máximo desta vida. É viver debaixo da bênção de Deus para esta vida. E a Bíblia nos diz aqui que ela é útil para nos ensinar a viver desta forma. Aliás, irmãos, não há outra rica fonte de informações que nos ensine tanto como a Escritura, que nos apresente a salvação, que nos impulsione a adorar ao Senhor, que nos dá sabedoria, joga luz nas nossas decisões, que trata das questões da família, das questões do trabalho, da vida como um todo. Não há outra fonte tão rica como a Escritura. Ela é útil para o ensino. É verdade, irmãos, que muitas vezes nós não andamos de acordo com a luz que nós recebemos a partir da palavra de Deus. Graças a Deus que esta mesma palavra também é útil para a repreensão, para nos repreender, é que o apóstolo está dizendo, denunciando assim a nossa incredulidade, a nossa rebeldia exposta tantas vezes, não é? Quanto a isso, nós devemos ter o cuidado, então, de estudar a Escritura toda, não apenas partes selecionadas, segundo a nossa conveniência, não é? E devemos também, irmãos,
estudar no contexto ali imediato e no mais amplo de toda a Escritura. Assim nós vamos extrair e interpretar corretamente o que Deus quis nos revelar, o que Ele, através dos seus servos, nossos irmãos do passado, quis que fosse registrado ali. E aí, irmãos, olhe que bênção que acontece a partir disso. Toda vez, então, que precisarmos de repreensão, nós vamos encontrar a repreensão, porque estamos estudando todo o escopo da Escritura Sagrada. A palavra de Deus serve para nos repreender, para nos ensinar, mas quando estamos rebeldes e desobedecendo os seus princípios, ela também nos repreende, nos adverte. Mas não é apenas isso, né? Nós lemos também que a palavra de Deus serve para a nossa correção. O que é correção, irmãos? A palavra de Deus serve para não apenas denunciar a nossa rebeldia, como também e prontamente nos mostrar o caminho de volta, nos mostrar o retorno para o caminho bom, para o caminho correto, que agrada a Deus e que é o melhor para nós mesmos. A Bíblia serve para a nossa correção, ela mostra os passos a serem dados para a nossa restauração, para a cura do nosso relacionamento conosco mesmos, com Deus, o nosso Pai, e com as pessoas à nossa volta. Tudo isso emana da Escritura, irmãos, por isso precisamos zelar por uma boa e fiel mordomia da palavra de Deus. Ela serve para nosso ensino, para nossa repreensão e para nossa correção. Agora, tudo isso que a Escritura faz em nós, diz o apóstolo aqui no texto da segunda carta a Timóteo, que ela nos conduz com tudo isso num processo maravilhoso, o processo de educação na justiça, quando vamos sendo formados, moldados, para parecermos cada vez mais com Cristo, nos assemelharmos, né, a Cristo, sendo moldados segundo a vontade de Deus, segundo o seu propósito. Deus deseja que cada um de nós, eu e você, sejamos, como lemos, perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. E aí nós temos que nos remeter aqui ao que aprendemos no domingo pela manhã, através do presbítero Danilo, quando expondo os primeiros versos da carta de Tiago, falou sobre essa questão de ser perfeito, né? E parece algo até contraditório, porque como aprendemos da própria Escritura, nenhum de nós é perfeito e vai alcançar, nenhum de nós vai alcançar a perfeição nesta vida. O que significa então essa expressão? São palavras diferentes. A palavra que o Tiago usou ali e a palavra que agora lemos aqui, escrita por Paulo. Mas todas elas têm se direcionam para o mesmo alvo, né? Como aprendemos no domingo, a palavra perfeito quer dizer maduro, plenamente desenvolvido. Aqui é algo parecido, quer dizer completo, suprido, provido. Ou seja, a Escritura, o que Paulo está dizendo aqui, a Escritura é útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção, para nos educar na justiça, para que nós, finalmente, sejamos completos, maduros, supridos, estejamos providos de todo o escopo da Escritura e sejamos assim conduzidos no nosso caminhar diário. O Senhor, nosso Deus, quer que nós, como crentes, o honremos e o glorifiquemos e façamos a sua vontade neste mundo a partir de uma vida submissa à Escritura Sagrada. Aliás, é sobre isso que eu gostaria de falar nessa nossa segunda metade aqui do estudo, a submissão à palavra. Porque ser um discípulo assim, maduro, completo, provido, suprido, significa submeter-se à autoridade da palavra de Deus. Um discípulo não vai ter uma vida equilibrada, completa, se não fizer isso. Se não se submeter inteiramente à autoridade dos ensinamentos do Senhor, tal como encontrados aqui na Bíblia.
Muitas vezes, irmãos, nós nos dirigimos à Bíblia como se nós estivéssemos acima dela, não é? Ah, eu quero uma palavra. E aí nós vamos lá, abrimos aleatoriamente, extraímos e pensamos coisas desconexas e pensamos que Deus está falando conosco. Na verdade, quando precisamos ir em submissão, na dependência do Espírito Santo que a inspirou. E devemos então pedir, Senhor, fala aquilo que o Senhor quer me falar. Eu creio que não é uma oração sábia, essa que diz assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me fale nesta área algo. Não. Senhor, a oração correta, Senhor, que o Senhor me fale aquilo que o Senhor deseja. Muitas vezes Deus nos disciplina previamente em áreas que a gente nem estava pensando ao sermos expostos ao conteúdo das Escrituras, não é? Então, um discípulo maduro, irmãos, aquele que possui um estilo de vida incluindo aí adoração, fé, obediência, esperança, ele precisa agir corretamente, se portar e se postar corretamente ante a revelação de Deus, a revelação especial de Deus, que é a palavra dele, a Bíblia. Durante a vida, nós temos muitos recursos que contribuem para o nosso crescimento na fé, não é? Tradições, ensinamentos da igreja, a própria razão, a nossa própria experiência à luz da Escritura, o testemunho de gente madura na fé também, né? O compartilhar das suas experiências, já falamos disso há pouco tempo, leituras inspirativas, mas veja bem, nada se compara ao valor da Escritura. Por exemplo, se você dedica mais tempo estudando livros que falam sobre a Bíblia, mas não propriamente estudando a Bíblia, você está equivocado, porque é da palavra que tudo emana, não é? Quer ver como isso é verdade? O próprio Senhor Jesus, nosso mestre, nosso redentor, em João 14, ele diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, nós precisamos ser submissos à palavra, não é? Valorizarmos a Escritura e sermos submissos aos seus ensinamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, disse Jesus. Então, segundo ele, segundo Cristo, essa era a condição para que o relacionamento conosco se desenvolvesse, fosse aprofundado. Ele diz mais, no mesmo texto de João 14, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Uma das maneiras de demonstrarmos o amor a Cristo, o amor a Deus, é nos submetermos à sua palavra. Aqui está algo que o mundo que nos cerca, a sociedade ao nosso redor, nunca vai entender, não é? Eles nos repudiam, eles nos rejeitam e a nossa mensagem, a mensagem do Evangelho, ridicularizam a mim e a você, como povo de Deus, tantas vezes, por não fazermos as nossas escolhas nos mesmos padrões deles, mas eles jamais, nunca podem tirar o prazer que vem do relacionamento de Deus com quem guarda os seus preceitos, né? E Jesus diz mais, ainda no texto de João, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que bênção, irmãos, promessas maravilhosas da parte de Deus para nós. Então, um discipulado cristão maduro é possível somente quando o discípulo se submete, quando há submissão à palavra, se submete aos ensinos do Senhor, conforme são transmitidos pelas Escrituras. Isso pode provar-se na nossa vida de vários modos, à medida que nós vamos entrando em contato com a Escritura por meio do estudo bíblico sério e cada vez mais aprofundado. No entanto, a realidade de vida de muitos de nós, pode ser a sua, é a de que nós lembramos da Bíblia, nós pegamos na Escritura apenas quando vamos à igreja, apenas quando temos uma transmissão assim. A realidade de vida, queira Deus que eu não esteja falando da sua realidade diária.
é a de que a palavra de Deus tem ficado de escanteio e nós a achamos bonita, e quando alguém a expõe, ficamos até maravilhados, mas é como alguém que contempla no espelho a sua própria imagem e depois sai dali e aquela imagem já desaparece. Não há sequência, não há aprofundamento, não há dependência. Não há o debruçar-se na Escritura continuamente. Nós, como igreja, irmãos, não vamos poder desenvolver seriamente o nosso discipulado e vivermos, cumprirmos a nossa missão neste mundo se nós não recuperarmos essa visão da Escritura, se não recuperarmos a confiança na verdade, na importância, no poder da palavra de Deus. Se nós não começarmos a nos alegrar de fato com a palavra do Senhor, para isso, retornando à Bíblia, estudando com seriedade, não é? Lembra dos irmãos de Bereia, citados ali no livro de Atos dos Apóstolos? Paulo considerou eles mais nobres, não é? Acho que foi Lucas, né? É Lucas, o autor do livro, que fala que eles eram mais nobres do que os demais, porque eles conferiam ali nas Escrituras para ver se as coisas ensinadas pelo apóstolo Paulo eram de fato assim mesmo. Irmão e irmã, bons mordomos da palavra não se sentirão acuados pela pressão da sua época, pela pressão de uma pandemia como estamos vivendo. Não, não. Eles vão, na verdade, ser bons mordomos, vão cuidar, administrar devidamente daquilo que Deus nos confiou, conforme está registrado na sua palavra. E eu quero concluir dizendo o seguinte: Cristo diz, não é? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Isso tem sido realidade na sua vida? Que lugar a Escritura, a palavra de Deus ocupa no seu coração e também no seu dia a dia? Qual tem sido o seu apego à palavra de Deus? Quando você está em tempos ruins como os atuais, é para a palavra que você corre. É para um estudo sério da Escritura, da revelação especial de Deus que você apela? Ou de forma desgovernada, desnorteada, você busca aqui e ali saídas tão somente humanas? Isso é muito sério. Que Deus, por sua graça e misericórdia, nos conduza no bom caminho da mordomia fiel da palavra dele mesmo. Vamos orar? Ó Deus, Pai querido, nós, ó Deus, te louvamos pela tua palavra bendita, pela Escritura que é inspirada pelo Senhor, toda ela. Não há, ó Deus, nenhum ponto, nenhum versículo, nenhuma vírgula na Escritura que não tenha sido inspirado pelo teu Espírito Santo. Nós te louvamos por isso, porque essa palavra é útil, tem um propósito sublime. Ela é útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para nos corrigir, para nos educar no caminho certo e justo, a educação na justiça, a fim de que sejamos perfeitos, ou seja, completos, providos, supridos. Ó Deus, dá-nos um apego maior à tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a necessidade de extrair dela diariamente os princípios para o nosso dia a dia, os princípios para a nossa caminhada, para as nossas decisões, para a nossa postura neste mundo, dentro da família, dentro do lar, no nosso trabalho, diante das incertezas. Ó Deus, queremos ser conduzidos pelo Senhor, e isso é feito, vimos hoje, através da tua palavra. Desperta-nos, ó Deus, por uma vida de estudo sério. Não uma vida que apenas recebe o que outros estudaram, mas uma vida que vai à tua palavra, em submissão a ela, na dependência do teu Espírito, para ser, ó Deus, para ter os olhos abertos e assim ser conduzido pelo Senhor, através da tua palavra. É a nossa oração, Pai, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão e irmã, tudo que nós falamos hoje, uma das maneiras de cumprir isso é através do culto na família. Quando nós ouvimos a palavra,
podemos compartilhar, não é? O pai e a mãe com seus filhos e depois nos derramarmos em oração. Vamos fazer isso agora para o nosso bem, para o bem das nossas famílias e principalmente para a glória de Deus. Que Deus o abençoe. Até o nosso próximo estudo, se Ele assim quiser.